Olá, bom dia. Estamos às 2 horas da manhã, gravando mais um vídeo. Vocês têm esquecido de dar o like, a mãozinha é importante, por favor. Bem, vamos direto ao assunto. O fato com o cãozinho do Everaldo, cãozinho não, Brutamontes, lindo, respondi à minha pergunta dos 6 anos de idade. Everaldo queria que o cão ficasse curado. Eu desejei com toda a minha força. Pus o animal de pé, ele não conseguia se equilibrar nas pernas traseiras, mas eu quis que ele ficasse de pé. Quis com toda a minha força, com todo o meu desejo. Ele ficou. E eu disse: Everaldo, chame-o. Everaldo chamou pelo nome, ele andou. Não tinha dúvida. A minha pergunta dos 6 anos estava respondida. Deus ouve. Deus ou uma força qualquer. Isso eu ainda teria que tirar. Até porque o grupo do Everaldo queria exatamente fazer essa pesquisa. E, junto comigo, eles achavam que seria melhor porque tinha ferramentas maiores do que ele. Mas a resposta tinha chegado. Agora eu não tenho dúvida. Quando eu penso, quer eu fale, quer não fale, o simples pensamento, o pensamento pensado, se comunica com outro tipo de pensamento que se chama em metafísica pensamento pensante. E o pensamento pensante se comunica com a fonte cósmica da informação, que é um poder capaz de dar forma. Lá, tudo é informação. E a informação que sai da fonte cósmica da informação se transforma em pura informação, e essa informação, dentro da mente humana, produz a forma. E a forma está aqui. Não é sempre, não é quando nós queremos, existem certas leis. Mas ali eu tive a resposta certa. Do mesmo jeito que eu pedi para a criança ficar curada, do mesmo jeito eu desejei que o cão ficasse curado. E aconteceu. Então eu tinha a resposta. Agora, que força era essa? Como entrar em contato com essa força? Essa era a pergunta. E o grupo do Everaldo ia me ajudar nessas pesquisas, porque eles estavam também procurando saber se existia essa força, que força era essa, se era uma força física, se era metafísica, se era natural, se era sobrenatural. E então, já no Rio de Janeiro, eu esqueci no vídeo passado, eu cheguei a dizer que não me lembrava se o fato com Everaldo tinha sido em Proprial ou Aracaju. Não, foi no Rio de Janeiro. Eles moravam no Jardim América, aqui. Mas foi o fato marcante. Marcante por quê? Porque respondeu a minha pergunta. Agora eu não tinha dúvida. Agora eu ia procurar saber que força era essa que me ouvia, que ouvia meu pensamento pensado, porque era um pensamento pensante. Eu queria ir atrás do pensamento pensante. E o pensamento pensante é chamado no Evangelho de João de Logos. Então eu queria encontrar o Logos, o pensamento pensante. E o Logos está junto com o conjunto, é uma frase meio esquisita para um professor de português dizer, mas faz parte de um conjunto que a Cabala chama de Ein Sof Aur. Ou, dito de outra maneira, Dr. MacLean descobriu que nós não temos um só cérebro, como está nesta figura. Isso é mera aparência. Na verdade, esse tubo é um cérebro, este é outro cérebro, este é outro cérebro. Então nós temos um cérebro cortical,
córtex cerebral, temos aqui um pedacinho do cerebelo, temos aqui o cérebro praticamente todo, que é o cérebro reticular. Se nós o colocarmos em uma visão mais ampla, teremos assim um corte, e nesse corte fica bem mais claro. Aqui está o cérebro reticular, o sistema reticular. Está vendo? Ele vem pela coluna vertebral, sobe, e aqui entra em contato com o cerebelo, aqui entra em contato com glândulas, a pineal está aqui, a pituitária está aqui. Vamos mostrar em outra figura. Então, parece que essas glândulas têm tudo a ver com esse pedido, com essa emissão que se encontra. Então, nós temos aqui a hipófise, seguindo isso aqui, nós vamos encontrar um feijão, glândula hipófise, vamos encontrar um feijão invertido aqui, ó. Parece que é um feijão, mas está invertido. E seguindo outra linha aqui, que é a glândula pineal, nós vamos encontrar o que parece uma minhoquinha. Então, essas duas glândulas se comunicam uma com a outra. Segundo a minha teoria hoje, a pineal, que é essa minhoquinha aqui, recebe o pensamento pensante e manda para a hipófise. Envia através de impulsos elétricos das células neuronais. E esses impulsos elétricos, que não sabemos que tipo de linguagem fala, mas sabemos que é símbolo, quer dizer, então sabemos. Esses símbolos são decodificados e transformados em signos, que são fonemas, portanto, a palavra falada, ou são signos, que são letras, o que vocês estão vendo aqui. Eu tinha já uma hipótese sobre o cérebro, e essa hipótese me dava condições de saber que havia uma neuroquímica cerebral, e essa neuroquímica cerebral colocava em conexão a hipófise, que ficaria mais ou menos aqui, a pineal, que através de uma conexão com o pensamento pensante, com o Logos, que é Deus, passa essa informação para a pituitária, e a pituitária transforma essa informação, que é um símbolo. Aqui nós temos figuras, tá vendo? Então tudo nela é símbolo. Passa essa informação e essa informação é decodificada pela pituitária. Então tudo é símbolo, tudo é informação. Nós temos aqui, por exemplo, um livro de yoga que mostra o que seria, é apenas um desenho ilustrativo, mas mostra o que seriam essas correntes. Essas correntes são simbolizadas por essas duas serpentes. Aqui é a coluna vertebral, ela vai pelo meio. As duas forças, pensamento pensante e pensamento pensado, são simbolizadas pelas serpentes laterais. E o verbo, o logos, então está aqui no centro. Então essas três forças, Ida, Pingala e Sushumna, seriam responsáveis pela comunicação com o interior do cérebro. Agora eu não sabia de onde vinha. Então, chegando aqui, nesse passarinho, o pensamento pensante se torna pensamento pensado. Se distribui através dessas duas correntes, positiva e negativa, Ida e Sushumna, Ida e Pingala, e atravessam o corpo todo. Mas o importante é que dentro do cérebro, isso aqui estamos falando em termos de corpo inteiro, mas dentro do cérebro há uma, vamos dizer assim, uma verdadeira indústria para fazer com que esse fenômeno aconteça. É como se estivessem aqui dentro de um laboratório alquímico, por isso a alquimia. E essa indústria é responsável
por um desenho que simbolizaria o cérebro perfeito. O cérebro, quando é no momento em que ele faz aquela ligação. Quer dizer, aí é um desenho esquemático mostrando que os três cérebros aqui estão unidos em um só. Apenas um desenho, um símbolo, como nós dissemos. Mas esse símbolo, na verdade, equivale à unidade disto aqui. Ou seja, a medula vem aqui embaixo, quando chega até essa porção, ela muda de nome e muda de natureza. Ela se torna um cérebro, chamado sistema reticular. Esse pedaço da medula, portanto, não é mais a medula em si. Esse pedaço se chama complexo R, ou reptiliano, é o cérebro reptiliano. E ele tem um poder absurdo. Levando em conta 100% do nosso poder mental, ele tem 80%. Ele se liga ao cerebelo, ele se liga ao sistema cortical. Aqui nós temos a minhoquinha, que é o sistema, a glândula pineal, e mais ou menos por aqui nós temos o feijãozinho, que seria a glândula hipófise. Então, dentro do cérebro, eu já tinha a resposta. Aqui nós temos a mesma coisa, só que mais clara. Está vendo? Aqui o bulbo, que é o sistema reticular, o cerebelo, aqui o sistema límbico, o segundo cérebro, que é comando que leva os impulsos desse aqui para o sistema cortical. E aqui, como já mostrei a vocês, nós temos a hipófise, que é um feijão de cabeça para baixo, e nós temos a pineal, que tem a aparência de uma pequena minhoca. Dentro do cérebro eu já sabia como funcionava. Agora, por que eu não sabia? Por que acontece? Por que Deus, ou seja, quem foi, eu ainda tinha que descobrir isso. Isso aqui é a proteção para que isso aqui não seja atingido. Então, esse pedacinho aqui, na verdade, ampliado é isso aqui. Porque então Deus nos deu três cérebros, um que parece o cérebro dos répteis, dos animais mais atrasados, dos Tiranossauro Rex, que é o mais poderoso. E esse Tiranossauro Rex é uma caixa preta fechada, ele não se abre, só quando ele quer. Enquanto isso, o sistema autônomo, na verdade, que é comandado por ele, é conhecido totalmente pela neurofisiologia, que é o sistema límbico, que está aqui, que é onde é a sede das emoções. Está vendo essa caverna do Batman aqui? É um sistema, é um cérebro ligado aqui ao cerebelo. E, finalmente, através dessas outras ligações, está vendo? Os cérebros, o primeiro cérebro reticular liga-se ao cerebelo, liga-se às glândulas e liga-se, então, aqui diretamente ao cérebro cortical. O mistério estava meio desvendado, ou seja, eu já sabia o que acontecia. Desmontado, nós temos assim. Então, essas duas metades são dois hemisférios cerebrais. Aquilo que todo mundo sempre conheceu como cérebro. O que não se sabia é que esse pedaço aqui, com os cornos de Moisés, que é assim que se chamam, arroxeado aqui, e esse cerebelo é outro cérebro. Então, nós temos um cérebro cortical, dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Aqui nós temos um segundo cérebro, que é o sistema límbico, responsável pela emoção, sentimento e afeto. E aqui nós temos um pedacinho que está ampliado, muito ampliado, aqui, que entra diretamente nesses 6 cérebros e o controla. Então, em termos assim pragmáticos, nós temos aqui 80% de força mental nesse daqui, sistema reticular. 15% de força mental no cerebelo e no sistema límbico. E 5% de força mental no cortical, sistema cortical. Quer dizer, o córtex, na verdade, é uma melequinha, é uma porcaria. No entanto, ele tem uma capacidade incomum. Ele é capaz de dizer sim ou não.
bloquear toda a força que vem desses dois cérebros, que são 95% de energia mental. Então, no frontal, aqui nós temos o cerebelo e aqui nós temos o frontal, que é o oposto. O cerebelo é nas costas, né? Então, é aqui, ó, no occipital. Então, o oposto é o sistema frontal. Pois bem, aqui nós temos um mecanismo que se chama vontade. E esse mecanismo, embora tenha apenas 5% de energias, enquanto esses juntos, que são o sistema autônomo, tem 95%, bem, aqui existe um mecanismo que se chama vontade, que eu posso transformar em desejo, que posso transformar em paixão, e essa é a técnica que eu descobri e hoje domino. Todo mundo quer, mas poucos sabem querer, porque quando você quer sabendo querer, você transforma o querer em desejo. E o desejo pode se transformar em paixão, ou seja, uma onda incoercível. Eu tinha descoberto como fazer isso. Transformar a simples vontade cortical em desejo, no segundo cérebro, que é o sistema límbico, e transformar em paixão através do mecanismo que será dito mais tarde, não agora. Aparentemente é assim, por fora. Por dentro é assim. Desmontado, graças ao professor Maclean, quando desmontamos, ele fica assim. Então, esse pedacinho aqui é o cérebro cortical, é o sistema reticular, portanto, o cérebro de 80% de poder. Essas duas partes aqui, o cerebelo e os cornos de Moisés, são o sistema límbico, a emoção. Esse não é emoção, não é nada. Esse daqui é mais do que instinto, é instinto e taxia. Uma força bruta feita de um touro. E esse daqui é o que pensa, raciocina. Então, este é quem dá a palavra final, apenas com 5% de energia. Ele é capaz de dizer sim e deixar passar a paixão ou o desejo que vem daqui. E se ele diz não, ele bloqueia. Agora, que coisa interessante, né? 5% de energia, mas que dá ao homem, não sabia ainda a essa altura por que nem como, mas é capaz de bloquear uma quantidade brutal de energias, porque 95% de energias mentais impelidas para o sistema cortical, por exemplo, o desejo de matar, o desejo de beijar uma senhora bonita, o desejo de dançar, né? A paixão que me levaria à loucura de fazer um suicídio ou coisa dessa natureza, né? Paixão é o nome com que filosoficamente se nomeia um impulso incoercível, ou seja, incapaz de ser barrado. Mas não há desejo, não há paixão incapaz de ser barrado, é só você conhecer o mecanismo do sistema frontal. Aqui, nesse pedacinho, vai ser destacado em alguma parte nos posteriores. Então, aqui no sistema frontal, no lobo frontal, então nós temos o grande segredo. Tá vendo? O cérebro é todo dividido em pedaços e aqui nós temos o lobo frontal. Pois bem, ele que é responsável pela fala, ele tem um mecanismo como esse aqui, pequenininho, um pedacinho. Mas esse pedacinho dele é o sim ou não. Sic et non. Se ele disser sim, toda a força que vem do sistema autônomo passa e se realiza. Se ele disser não, a força é barrada, é bloqueada. 5%. Como isso é possível? Como é que 5% de energias neuronais são capazes de bloquear 95% de energias irracionais? Porque o que vem de lá é irracional. O racional está aqui. E por um mecanismo que nós diremos mais tarde a vocês, essa capacidade que é que faz com que o homem pense, saiba que pensa, saiba que vai morrer, saiba que adoece quando a doença é grave ou não. Pois bem, tudo isso está aqui no lobo frontal. O homem é, portanto, eminentemente vontade. E essa vontade pode ser elevada a desejo.
e esse desejo pode ser levado à paixão. Quando ele chega à paixão, ele se torna da mesma força do sistema autônomo, ou seja, desse mecanismo aqui. Então é só saber graduar, é só saber aumentar. Esses 5% se tornarão 15% se eu transformar minha vontade em desejo. E se tornam em 95% se eu transformar o meu desejo em paixão. E eu sei fazer isto. Este é o grande segredo que chamavam magia e hoje simplesmente é neurofisiologia. É um fato descrito pelos dois grandes cérebros, pelos grandes neurofisiologistas, um velho que é Francisco Rubia, J. Rubia, e o Dr. Andrew Newberg. Então, hoje, isso já é brincadeira de criança, mas quem deu o passo final foi o Dr. MacLean. Foi ele que desvendou isso aqui. E, assim, eu que já conhecia psicanálise bastante, tinha muito conhecimento sobre psicanálise, agora encontrava motivo e justificativa para as teorias de Freud, que para mim eram meleca, não valia nada. Quer dizer, encontrava por que o homem fica louco, isso aqui é uma loucura, é um quadro pintado por Hieronymus Bosch, portanto, Bosco, chamado assim, quer dizer, é uma paranoia, porque ele perdeu o controle do sistema cortical, que está aqui obedecendo completamente ao sistema reticular e ao sistema límbico. Aqui está o gênio, que embora ateu, é a ele que nós devemos esta teoria, muito incipiente, muito lá no iniciozinho. Nós temos a foto clássica dele, deixa eu estou procurando aqui a fotografia clássica dele, que aparece em todas as... Aqui ele está no gabinete de trabalho, aqui ele está com a filha dele, passeando, acho que vai caçar, que ele está com um fuzil aqui, vai caçar, mas a fotografia clássica dele, ele com um charuto na mão. E aqui está. Ele tinha teorizado isto. Está vendo? Aqui ele tinha teorizado isso, que do centro partem energias que são capazes de dominar tudo, mas ele não levou em conta que o cérebro cortical, ou seja, que é o menos poderoso de todos, ele pode se tornar o mais poderoso de todos. É só você saber fazer a alquimia da transformação. Vontade se torna desejo, desejo se torna paixão. Mas ele estava certo. Consciente, o cérebro cortical. Subconsciente, o cérebro límbico. Inconsciente, o sistema reticular. Então, agora eu tenho encontrado o hardware. Ele deu o software. Na época dele, ele não tinha a menor ideia do que era isso. Mas, mesmo assim, ele teorizou. E aqui agora eu encontrava, olha, tá vendo? O cérebro reticular, sistema reticular, que é o hardware do inconsciente, o sistema límbico, essa caverna do Batman, e o cerebelo, que é o sistema, reticular, sistema límbico está aqui, reticular, inconsciente, límbico, subconsciente e cortical consciente. O cortical é o mais fraco de todos. Aqui nós temos 80% de energias mentais. Com esses dois juntos formam 15% e esses 5%. Mas se eu não usar o lado traseiro do cérebro e usar o lado frontal, a minha vontade simples será capaz de, através de um determinado mecanismo, que se aprende hoje com facilidade, graças a J. Rubia e ao Dr. Andrew Newberg, nós seremos capazes de conseguir concentrar nessa parte do cérebro todas as energias que vêm aqui. Concentrar e dizer bloqueio ou libero. Então, o homem é responsável e livre para fazer o que ele quiser. É só ele se educar. É só ele exercitar esse mecanismo. Mas eu tinha encontrado uma grande coisa, a minha resposta. Nós nos comunicamos com algo superior. Esse algo superior vem
de muito, muito, muito distante, e os cientistas russos chamam de a fonte cósmica da informação. Lá está toda a informação de som, de cor, não sei. Mas, quando ela se despeja na pineal, ela se torna símbolos, arquétipos, na linguagem de Jung. Esses arquétipos, a partir da pineal, elas são transmitidos por 12 redes neurais, 12 células neurais, elas são transmitidas para a hipófise pituitária. E aqui na hipófise é feita uma decodificação, que faz com que esse símbolo se torne verbo, palavra, signo, ou seja, se torna linguagem. A ciência ainda não sabe como funciona essa coisinha aqui no cérebro frontal, lobo frontal. Ainda não sabe. Eu estou estudando, mas eu sou professor de português, portanto tenho conhecimento de linguística, mas a ciência não é capaz de saber. Essa agora é a pesquisa, né? Como é que esse sistema consegue se transformar, triplicando a força até conseguir uma força igual aos 95% e neutralizar toda a brutalidade que vem do nosso cérebro dinossáurico, reptiliano, da época dos grandes sauros, do Tiranossauro Rex. Mas eu já tinha o domínio dessa força. Eu já sabia o que fazer. Entretanto, veja, há uma limitação. Há uma limitação. Não é sempre. Você sente que tem essa força. Não basta dizer. É necessário que haja um mecanismo e esse mecanismo unifique tudo, e essa unificação é comandada pelo córtex cerebral, pelo lobo frontal. O lobo frontal reúne todas as forças da mente e ele se transforma de 5%, ele aumenta em 15% e aumenta em 95% e 100%. E aí ele pode bloquear todos os impulsos que vêm do cérebro irracional. E aí acontece o que nós chamamos milagre, ou seja, você diz e se faz. Como diz a Bíblia, Deus disse e se fez. Nosso Deus faz tudo o que lhe apraz no céu e na terra, porque o cérebro humano é uma réplica da mente divina. Melhor seria dizer, a mente humana é uma réplica da mente divina. Eu tinha a resposta. A comunicação foi feita. Lá aos 6 anos, com o cão do Everaldo, aos 26, 25 anos. E agora eu tenho uma outra impressionante, que esta vai me dar um salto para algo muito maior. Vamos contar a vocês no próximo vídeo. Até lá. Deem um like, hein? Não se esqueçam, a mãozinha é importante. O like, se inscrevam no canal.